Olá! Mato Grosso, além de ser o maior produtor de grãos, detém o maior rebanho bovino de corte do país. Mas com a alta do dólar, que passou de 30% em 2020, e o atraso no plantio do milho, provocado pelos problemas climáticos no plantio da soja no estado, são algumas das causas do aumento do preço do grão para o consumidor. No último boletim do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mostra que a saca de 60 quilos chegou acima de R$ 82 nesta semana. Para o pecuarista que não dispõe de pastagem adequada e que depende do milho de terceiros, o custo de produção se torna um empecilho para engordar o gado, mesmo com a valorização da arroba registrada nos últimos dias. Alimentação com soja ou com DDGS, o coproduto da usina de milho, representa um custo muito elevado. Quem vai nos falar melhor de tudo isso é o nosso convidado de hoje, analista de custo de produção do IMEA, Miqueias Michetti. Olá, Miqueias, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Um prazer aqui estar compartilhando as informações, falando aqui diretamente da Embrapa Agrosilvo Pastorinho em Sinop. Estamos à disposição. Miqueias, o preço da arroba do boi está em patamares jamais praticados na história de Mato Grosso. Mas, em contrapartida, o milho, principal componente para alimentar o gado, vem se elevando a cada dia. Como que o pecuarista vai se manter na atividade? Bom, Pacheco, o que a gente percebe é que a comercialização da safra de milho ela avançou bastante e o pecuarista ele não tem o costume, o hábito de se antecipar nas compras, né? Isso é uma forma de travamento de preço observada na suinicultura, na avicultura, né, sistemas integrados, das integradoras, mas o produtor de pecuária, ele acaba comprando o milho, o excedente de produção. E o que a gente está vendo esse ano é que não vai haver um grande excedente de produção. Haja visto que 60% da comercialização da safra que ainda vai ser plantada, né, já está negociada. E com relação aos preços, ele também segue na mesma tendência. A gente tem aí um avanço no preço que saiu ali na casa dos R$ 35 que estava em julho, foi para R$ 65 nas negociações de janeiro. E o produtor tirou o pé, já visto que a gente não está tendo grandes avanços na negociação por conta do atraso no plantio, né? A soja teve um atraso no plantio, isso vai reverberar aí no plantio do milho e vai ter um atraso também no plantio. Então, o produtor está tentando se comprometer aí com 60%. O excedente é que vai ficar aí para comercialização. Agora, a que patamares de preço a gente ainda não sabe, ainda é uma incógnita. O que se espera é que seja comercializado a preços acima dos 65 que estão sendo praticados em janeiro, o que dificulta bastante a vida do pecuarista, sobretudo do confinador. Então, Miqueias, resumindo o que você falou, aquele pequeno e médio pecuarista, suinicultor ou avicultor que depende do milho para sua produção e que não fez o travamento de preço é o que vai ter mais dificuldade? A gente tem as grandes integradoras aí, os grandes produtores, mesmo os produtores independentes, eles têm mecanismo ou de armazenamento ou de travamento de preço, né, para o produto. O pequeno produtor que deixava para comprar a produção no momento da colheita, né, ao contrário do que se via em anos passados, onde o preço de comercialização caía bastante, o que a gente tem visto e previsto para esse ano é que ocorra um inversamento dessa realidade. A gente tem preços praticados hoje, que a gente chama de balcão, acima de R$ 80 em Mato Grosso. Isso nunca fora visto, né, anteriormente. E compromete, sim, o custo de produção de quem não tem o seu custo travado, o seu armazenamento e o seu custo de aquisição do insumo travado. Ok, Miqueias, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. Obrigado, Pacheco. Um abraço a todos. Um dos grandes problemas para o crescimento da boiada nacional e até para a alimentação do rebanho é a pastagem. Mas esse assunto é para o repórter José Cunha.
Mesmo com o crescimento da produção e números expressivos em exportações, a pecuária brasileira enfrenta fortes desafios com graves problemas de pastagens degradadas em todas as regiões do país. Normalmente as pastagens são plantadas em áreas de baixa fertilidade, regra geral, e não se põe nutrientes. A média no Brasil de adubo gasto por hectare em pastagem é 5 quilos por hectare. É nada, você não repõe. Aquela erosão de porteira, aquele cálcio, aquele fósforo, tudo que sai nos animais quando saem da fazenda, era o que tinha ali. Então hoje no Brasil é um desafio do ponto de vista de sustentabilidade. Segundo o agrônomo, são 4 os fatores que contribuem hoje para a má formação de pastagens no Brasil. O Brasil tem uma excelente pesquisa em pastagens tropicais. O Brasil hoje rivaliza com a Austrália, rivaliza com outros países do mundo nessa área. Nós temos a Embrapa, temos universidades, temos empresas privadas, isso funciona. Só que essa pesquisa não chega ao universo de quase 5 milhões de propriedades rurais. Então você tem um gap entre a pesquisa e chegar no produtor. Esse produtor, ele é um produtor descapitalizado, ele não tem renda. O que acontece? Banco não gosta de emprestar para quem não tem, quem precisa, gosta de emprestar para quem não precisa. Então o que acontece? O acesso a crédito é mais complicado. De acordo com dados da Embrapa, o Brasil possui aproximadamente 200 milhões de hectares de pastagens nativas ou implantadas, e estima-se que cerca de 65% delas estejam degradadas, ou seja, 130 milhões de hectares necessitam de intervenção para se recuperar do estado em que se encontram. Para se ter uma ideia do tamanho desse problema, esse número corresponde a uma área maior que a de todo o estado do Pará, segundo maior do país. E para conter o avanço da degradação e minimizar os impactos causados por ela, não tem muito mistério. O produtor precisa fazer o manejo correto da pastagem, respeitando os espaços de tempo de recuperação de cada forrageira, promovendo a rotação dos piquetes em invernadas, além, é claro, da manutenção da fertilidade do solo. E é justamente o que o pecuarista Gustavo Nunes está fazendo na sua propriedade, situada no município de Terenos, interior de Mato Grosso do Sul. Hoje a gente teve a visita de 2 agrônomos. O objetivo foi visitar cada invernada. Nós fomos com o mapa da fazenda, que contém a área. E o objetivo foi fazer um levantamento de cada área, quais são as invasoras que estão incomodando mais, para depois a gente sentar, planilhar isso tudo e elaborar um planejamento de controle de invasora. Gestão e planejamento também são fundamentais para garantir uma boa pastagem, mesmo em épocas de grandes secas. O segredo é você respeitar a altura de entrada e de saída, fazer um planejamento, você precisa conhecer o tamanho certo da sua área, quantos hectares tem ali, fazer um cálculo de quantas UAs é recomendável para aquela área, respeitando a época do ano, né? Porque uma coisa é agora, por exemplo, que está chovendo na época de verão, e no inverno a lotação é bem mais baixa. Então, se você conseguir fazer esse planejamento, você vai ter êxito e vai ter uma pastagem praticamente perene. Para quem vai reformar a pastagem, a escolha adequada da semente forrageira é primordial. Porém, com os valores bastante atrativos e a alta demanda pela exportação de soja, muitos produtores de sementes estão optando pela cultura da oleaginosa. E isso vem provocando aumento nos preços das variedades e até mesmo a falta de sementes disponíveis no mercado. A grande parte migrou para a soja em função dos preços da commodity. Consequentemente, tivemos uma menor área plantada e problemas climáticos causaram uma menor produtividade. Somando os 2 fatores e ainda preço de arroba em alta, um ano bastante positivo, uma demanda bastante aquecida, a quantidade de produto, a oferta de semente forrageira foi bastante reduzida ao longo da safra e nesse momento, nós já estamos indo para a parte final da safra, algumas cultivares já faltam, né? Há algum tempo já vem faltando no mercado algumas cultivares que o produtor queria utilizar ou preparou a área, chegou para adquirir e não consegue comprar, além de ter que pagar mais caro em função do arroz com feijão, e as principais cultivares também ficaram bem mais caras nessa safra. Portanto, para você pecuarista que está nos assistindo e vem enfrentando dificuldades para aumentar o seu rebanho com altos custos nutricionais e pastagens degradadas, faça uma análise e veja que você pode resolver essas questões com um olhar
clínico sobre a sua propriedade de modo geral. A pecuária brasileira agradece. Não existe maneira mais barata, mais eficiente de produzir carne e leite sem ser com pasto. O animal, o ruminante, ele é capaz de transformar essa fibra em proteína. E esse é o grande papel do animal no processo. Então, esse modelo aqui, que é o modelo econômico, que se gasta 2, 3 arrobas por hectare de insumos, você retém no primeiro ano, você retorna o produto para você. E aí você tem 4, 5 anos pela frente, você alta produtividade. É um processo, não existe motivo para falar assim, a pastagem degrada. Ela não degrada, ela não é manejada corretamente e não é mantida, não está repondo os nutrientes dela. Faz a reposição de nutrientes, maneja adequadamente, ela fica ad eterno. Nós temos que encarar isso aqui como encara o agricultor. Qual é o agricultor que planta sem botar adubo? Raríssimo, não existe quase. E o pecuarista tem que pensar isso também. O adubo é um elemento importante, tão importante como o touro, tão importante como o sêmico, tão importante como os vermíferos. Por quê? Porque ele vai fornecer alimento a um custo razoável para o gado dele.